Agora vamos estudar a palavra do Senhor. E eu peço a todos que tenham a reverência e a consideração pela palavra do Senhor, que a palavra do Senhor merece. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo de número 20. Amém, irmãos? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu vou ler do verso 1 ao verso 11 de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, evidentemente, vem depois de 1 Reis, que vem depois de 2 Samuel, 1 Samuel, e vem antes de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas contam a história do povo de Israel. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, por favor, dê a sua atenção. Naqueles dias, Ezequias, o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter por ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Verso 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías o profeta: tomai uma posta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, verso 8: qual será o sinal que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Diga comigo assim: glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, querido: glória a Deus, pela palavra de Deus. Ezequias era o 13º rei de Judá. A Bíblia fala que ele foi o melhor rei de Judá até aí. E por que a Bíblia fala que ele foi o melhor rei de Judá, sendo que teve Davi e Salomão? Davi e Salomão não foi rei de Judá, eles foram reis de Israel. Israel, depois de Salomão, no seu filho Roboão, houve a divisão, 10 tribos seguiram a Jeroboão, e 2 tribos, Benjamim e Judá, mais os levitas, seguiram a descendência de Davi e formaram o reino de Judá. A Bíblia diz que de todos os reis até aqui, porque depois houve um chamado Josias que ganha esse título, Ezequias foi o melhor rei, o rei que mais buscou a Deus, o rei que mais se devotou ao Senhor, o rei que depositou a sua confiança em Deus, e ele fez historicamente reformas muito importantes, sobretudo em Jerusalém. Ele construiu o aqueduto de Jerusalém, que servia para trazer água para a cidade. Enfim, Ezequias foi um grande rei. Foi um grande rei. E depois que ele viu 2 livramentos dos assírios, os assírios eram um império muito poderoso naquela época. Para você ter uma ideia, os assírios já tinham conquistado o território de Israel do norte praticamente todo. Já tinha levado as autoridades para a capital da Assíria. Já tinha tomado aquele território de Israel. Só sobrou Judá, Judá, Benjamim e aquilo que ficou com a descendência de Davi. O resto já tinha sido tomado. E os assírios
querem também conquistar o reino de Judá, e por 2 vezes, uma com o próprio rei Sinaqueribe, e outro com o seu comandante Rabsquer, o seu comandante todo poderoso, o comandante do exército, eles tentam também sitiar Jerusalém, eles sitiam Jerusalém, na verdade, eles tentam tomar aquela cidade, e Deus dá 2 livramentos extraordinários aos olhos do povo de Israel e aos olhos do rei Ezequias. Para você ter uma ideia, quando Rabsquer atacou pela última vez, que a Bíblia diz que Ezequias, ao receber a carta de ofensas, vai ao templo do Senhor e apresenta a carta de ofensas diante do Senhor, diante do templo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor matou 185.000 soldados dos assírios. Foi um tremendo livramento aos olhos do povo de Judá. Mesmo depois dessas vitórias, e aí eu quero mencionar algo, a Bíblia também fala que Ezequias errou. A Bíblia fala que Ezequias recebe a visita dos caldeus, daqueles que se tornariam os babilônios logo depois, que viriam anos depois conquistar a terra de Judá e levar todo o povo ao exílio. A Bíblia diz que ele recebe aqueles visitantes que na verdade eram espias, e demonstra e leva eles a conhecer todos os tesouros, todos os segredos, e isso foi certamente informações que os babilônios usaram para conquistar Jerusalém. E ele errou porque ele não consultou ao Senhor, e a Bíblia diz que Isaías vai e puxa a orelha dele. Por que você está falando isso? Porque o erro, preste atenção no que eu vou dizer, o erro de Ezequias foi depois disso aqui. Antes Ezequias só tinha tido vitória, antes Ezequias só tinha tido livramento, antes Ezequias só tinha sido um servo obediente do Senhor. Vocês estão comigo ou não? Antes Ezequias só tinha sido uma pessoa que em todo momento demonstrou ser um grande, o que a gente chamaria hoje de um grande cristão, de um devoto do Deus de Israel. E mesmo assim a Bíblia diz que, começa o texto do capítulo 20 dizendo que ele tem uma enfermidade mortal. E se Isaías vai visitá-lo, ou ele mandou chamar Isaías, chama o pastor orar por mim. E em vez de receber uma oração, parece que o pastor foi lá, o profeta foi lá dar uma extrema unção. Dizer para ele, acabou. E o profeta dá uma palavra ao rei Ezequias forte. Ele vira para Ezequias e fala assim, organiza a tua casa. E a gente vê depois pelos filhos dele, pelo filho Amon, pelo neto dele, Manassés, que essa palavra ele tinha que ter colocado em prática, que foram os piores reis de Judá, e ele não obedeceu. Deus estava querendo falar com ele, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua família, põe em ordem os teus negócios, põe em ordem o teu reino, porque você vai morrer. O inesperado acontece. O inesperado acontece. Vocês estão comigo, irmãos? O inesperado acontece. Aquele homem que buscava a Deus, aquele homem que honrava a Deus, aquele homem que tinha o coração devoto ao Senhor, que tinha sido um bom governante, que tinha sido um bom rei, está diante do inesperado. Uma doença que a Bíblia chama de úlcera, mas provavelmente seria até uma coisa pior, um câncer, alguma coisa assim que saía para fora. Estava ceifando a sua vida. Sabe, irmãos, o primeiro ensinamento que eu entendo aqui dessa história é que eu e você precisamos organizar a nossa vida, precisamos organizar a nossa família, precisamos organizar os papéis relacionados a nós, porque o inesperado pode acontecer. O inesperado pode acontecer. Não estamos imunes ao inesperado. Em nenhum momento a Bíblia mostra que estamos imunes. Pelo contrário, a gente vê personagens da Bíblia padecendo de enfermidades, enfrentando adversidades, enfrentando problemas. Faz parte da vida, é o que eu falo sempre. Jesus prometeu tanta coisa boa, irmãos, mas tanta coisa boa tem registro da promessa de Deus, inclusive vida eterna. Mas uma das coisas que ele prometeu, que a gente às vezes esquece, é: no mundo vocês passarão por aflições. E se Jesus prometeu, não tem como você fugir disso. O inesperado acontece, sabe, irmãos? Nós precisamos estar com a nossa vida e família organizada, porque o inesperado pode acontecer. Você pode perder seu emprego de hoje para amanhã. Está amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Mas pode. O inesperado pode acontecer, irmãos.
Então eu e você precisamos estar organizados, mas quando o inesperado acontece, quando uma enfermidade bate, quando o desespero vem ou qualquer outra coisa pode acontecer, há atitudes que fazem toda a diferença. Eu não consigo evitar o inesperado, mas eu posso reagir a ele da forma que agrada ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira o rosto, porque estava cheio de gente lá, gente com incenso, daquelas coisas que tinha naquela época, os curandeiros, os médicos daquela época, os seus familiares, o príncipe Amon doidinho para assumir o governo, que a Bíblia diz que ele era mau. Estava tudo lá, gente já querendo dividir os spoilers, gente já querendo discutir a sucessão, aquela brigaiada toda lá, gente já tomando partido, com certeza. E ele vira o rosto para a parede, porque não queria que ninguém visse. A Bíblia diz que ele ora, e ele ora com quebrantamento. Interessante, né? Ele não orou profetizando, dando ordens. Toda vez que eu escuto alguém dando ordens a Deus, eu acho interessante isso. Eu acho interessante. Eu não sei se está certo ou errado, não. Eu digo que eu acho interessante. Eu declaro, eu ordeno, aconteça agora. Deus, eu determino a cura. Eu determino isso. Eu fico imaginando Deus falando assim: e se eu não quiser? A gente não consegue nem determinar. Eu vi um pastor falar isso, eu achei muito interessante. Tem muita gente corajosa para determinar as coisas para Deus. Eu quero ver esses machos querer determinar para a esposa deles. Chegar na esposa e falar: moça, eu determino, vai lavar a louça. Quero ver esses machos. Mas para Deus eles têm coragem. Determina isso, determina aquilo outro. Não foi isso que Ezequias fez. A Bíblia diz que ele chora. Ele quebranta, ele se derrama, como Ana fez no altar, ele se derrama diante de Deus, ele diz a Deus: Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, eu tentei acertar, às vezes eu não dei conta, lembra de mim. Ele se quebrantou diante de Deus, porque há um princípio que ele aprendeu: Deus não despreza coração quebrantado e contrito. Deus está com aqueles que têm o coração quebrantado e contrito diante dele. Ah, meu querido, você pode vir com orgulho para cima de mim, você pode vir com toda a pompa para cima de qualquer pessoa, você pode dizer para alguém: olha, eu não aceito humilhação, eu não levo desaforo para casa, mas diante de Deus não tem jeito. Pedro diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, porque no momento certo, a mão dele nos exaltará. No momento oportuno, a mão dele nos exaltará. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você não deve se humilhar diante de homens mesmo, não. Você não deve se humilhar diante de pessoas, e muito menos de espíritos, e nem diante de anjo. Porque o anjo é teu servo, a Bíblia diz. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, eu e você somos pó. Ele faz isso. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo. E antes, agora eu amo essas coisas maravilhosas que a Bíblia traz. Antes de Isaías chegar no centro da cidade. E o mais interessante é que o palácio ficava... Pensando que é na cidade de Davi, ficava na encosta da cidade, diante dos Montes das Oliveiras. O centro da cidade então estava para o outro lado. Ele vai chegando no centro da cidade. Antes ele recebe a palavra de Deus e fala: volta. Preste atenção, irmãos. O quebrantamento de Ezequias. Vou repetir. O quebrantamento de Ezequias fez Deus mudar a situação. Vou repetir: o quebrantamento de Ezequias fez Deus mudar a situação. Isaías recebe a palavra no centro da cidade: volta. E diz, aí eu acho extraordinário, porque esse texto é maravilhoso, e diz assim: diga ao príncipe do meu povo.
A primeira palavra foi: organiza a tua casa, que a tua casa está uma bagunça. Organiza a tua casa porque tu vai morrer. Organiza a tua casa porque acabou. Acabou, seu tempo aqui acabou, organiza. Essa foi a primeira palavra. Alguns de nós, algumas pessoas às vezes escutam essa palavra. Algum ente querido às vezes escutou essa palavra assim: o negócio acabou, faliu, venceu, esquece. O último apaga a luz. Ou recebe a palavra dizendo assim: olha, agora o tratamento é paliativo, já foi. Ou recebe uma palavra: não tem mais nada que nós podemos fazer. Infelizmente agora está nas máquinas, são aquelas últimas palavras. Mas o coração quebrantado de Ezequias fez Deus mudar a situação. Escuta, meu irmão, não há situação que o nosso Deus Todo-Poderoso não possa mudar. Não há circunstância, não há história, não há doença ou enfermidade, não há situação, não há nada que o seu Deus, o meu Deus, não possa mudar. E ele muda dizendo: meu príncipe, a tua identidade, Ezequias, é de meu príncipe. Veja, irmãos, quando eu me quebranto diante de Deus, ele me eleva a príncipe. O caminho da honra é o caminho do quebrantamento, porque ele recebeu o título de príncipe quando veio de Deus, porque ele já tinha. Já era da descendência de Davi e tudo mais. Mas o título de príncipe que veio de Deus foi quando houve quebrantamento por parte de Ezequias. Quem está comigo diz um amém forte aí. Amém. Diz ao príncipe do meu povo que eu ouvi a sua oração. O teu Deus é o Deus que escuta a oração. Você pode ter esquecido as orações que você fez, mas o seu Deus não esqueceu. Sabe a oração que você fez há 25 anos atrás? Você já nem lembra mais das palavras que você disse. Deus lembra de todas as palavras que você disse diante dele. Deus não esqueceu da oração que você fez pelo seu casamento. Deus não esqueceu da oração que você fez pela sua vida profissional. Deus não esqueceu da oração que você fez ou faz pelos seus filhos. Ele lembra de todas as orações que você fez. E vi as suas lágrimas. E vi as suas lágrimas. Deixa eu contar um negócio para vocês. A Bíblia diz em Apocalipse que as nossas lágrimas estão diante de Deus. O salmista diz que eu vou regando e plantando através das minhas lágrimas. O Senhor Deus conhece as suas lágrimas. Ele viu toda vez que você chorou. Ele viu toda vez que você sofreu uma injustiça. Ele viu toda vez que você se trancou dentro do quarto, querendo que seus filhos não soubessem que você estava mal, e você foi chorar lá dentro. Eles bateram na porta e você fez uma disfarçada, porque eles não podiam ver as lágrimas no seu rosto, mas ele estava contando cada uma das suas lágrimas. O seu Deus viu todas as suas lágrimas. Aquele dia no carro, que você estava sozinho no carro e você chorou diante do Senhor. Aquele dia que você ligou o chuveiro para que ninguém ouvisse e você chorou diante do Senhor. Aquele dia que você fez de tudo para ficar sozinho, porque você sabia que você ia chorar, e você chorou diante do Senhor. Todas as lágrimas suas que você derramou diante de Deus. Tem diferença. Tem diferença. Chorar por chorar. Chorar por chorar só faz a gente perder. Só desidratar. Chorar por chorar pode fazer uma cura emocional. Mas chorar diante de Deus. Chorar diante de Deus. Derramar o seu coração diante de Deus através das lágrimas. Toda lágrima que você derramou diante de Deus, Ele viu, Ele contou, Ele soube e Ele determinou a ação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Diga ao príncipe do meu povo que eu ouvi a sua oração. Diga ao príncipe do seu povo que eu ouvi as suas lágrimas. Diga ao príncipe do meu povo, que eu farei eles serem livres dos reis da Síria.
Os demônios que assolavam aquela cidade, os demônios que assolavam aquele país. E aí ainda há uma expressão que ele usa: diga ao príncipe do meu povo que eu defenderei essa cidade. Quando eu me quebranto diante de Deus, quando eu me quebranto diante do Senhor, Ele libera uma palavra de defesa contra a minha cidade, pela minha cidade. Qual é a sua cidade? Eu estou falando de Goiânia, claro, acrescenta, mas é muito mais específico. É a sua família, é a sua casa, é a sua vida. É aquilo que está correlacionado à sua cultura, à sua existência. Quando eu me quebranto diante do Senhor, Ele livra-me dos ataques dos meus inimigos, e Ele defende a minha cidade. E a Bíblia diz que Ele ainda dá um plus, Ele acrescenta 15 anos da vida de Ezequias. Ezequias errou depois, não consultou a Deus, agiu sem consultar a Deus. Isaías vai lá e repreende ele. Em nenhum momento Isaías fala: acabou os 15 anos, cortou pela metade. Você errou, acabou aqui. Não, porque quando Deus libera uma palavra, mesmo que eu não sou fiel a essa palavra, Ele cumpre a palavra. Ezequias teve, só para você ter uma ideia, quando ele erra, Isaías fala: os caldeus vão dominar Judá, mas não será no teu tempo, você morrerá em paz, porque você serviu ao Senhor. Aí acontece duas coisas, eu vou terminar com essas duas coisas. A Bíblia diz que Isaías, com o conhecimento natural que tinha daquela época, e com o conhecimento espiritual que ele tinha, como autoridade espiritual da época, ele fala assim: faça uma pasta de figo e coloque sobre a úlcera, coloque sobre a doença. E a Bíblia diz que isso restaurou. Lógico que não foi isso, foi um milagre, aconteceu um milagre, mas essa atitude natural trouxe o respaldo espiritual para acontecer esse milagre. Figo na Bíblia tem um significado, tem um simbolismo muito importante. É a árvore a figueira, a árvore do figo é a primeira árvore a aparecer na Bíblia. É o primeiro fruto a ser dito na Bíblia. A Bíblia diz que quando Adão e Eva caem, eles pegam folhas da figueira para fazer algum investimento, para se tampar. É a primeira vez que aparece o nome de uma planta, ou o nome de uma árvore, de um fruto na Bíblia, é o fruto da figueira. Para os judeus, a figueira, ela tem um simbolismo de proteção e tem um simbolismo de prosperidade. Tanto é que quando o povo, os espias entram em Israel, na terra de Canaã, e traz ao povo de Israel frutos, um dos frutos que ele traz é o fruto da figueira. Mas se você junta tudo, a gente chega no sentido espiritual que muitos judeus antigos dão à figueira, que é um dos símbolos de Israel, do Estado de Israel até hoje. Provisão. Ainda que falte fruto na figueira, eu não vou deixar de te louvar, diz o profeta. Figueira tem o sentido de provisão. Deus liberou a provisão, espiritualmente dizendo, que Ezequias precisava para aquele momento. Deus liberou a provisão, o Jeová Jireh, o Deus que provê. Foi liberado sobre a vida de Ezequias para aquilo que ele precisava naquele momento. E aí você tem que acrescentar outra coisa, porque texto sem contexto não dá certo. A Bíblia diz que Ezequias quer uma prova, que tudo o que estava acontecendo, talvez ele não confiou muito nessa história de pasta de figo, não sei. Eu preciso de uma prova. Que prova que você quer? O profeta pergunta. Uai, vamos mexer no relógio de sol que o rei Acaz instalou. Rei Acaz foi um dos reis anteriores, o pior rei de Judá. Foi um dos reis anteriores, mas ele colocou na cidade de Davi, cidade de Davi é o nome do castelo de Davi, onde os reis ficavam. Ele colocou um relógio de Acaz, chamava-se relógio de Acaz, que era um relógio de sol, que naquela época, nós estamos falando de anos e anos antes de Cristo, era a forma que via o tempo. Batia o sol, a sombra, declinava o relógio, e aí você sabia que horas que era, se era meio-dia, se era 3 da tarde, etc e tal. E aí ele fala assim, olha, se for para adiantar, é fácil, porque o relógio só anda para frente. 3 horas vai para 4. Então eu quero que ele antecipe um pouco, que ele anteceda, que faça o que aconteceu com Josué.
que o dia pare. Isaías, beleza. É bom ver como é que esses profetas confiavam em Deus, né? Só isso, fazer o dia atrasar, voltar no tempo. Primeira máquina do tempo oficial da Bíblia. Primeira não, a segunda. É só voltar no tempo, é isso? Beleza, fechou. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Bom, qual é o princípio disso? Provisão, o figo e tempo. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, não age no nosso tempo. O tempo não limita Deus, o tempo limita a gente. Nós vamos passando o tempo, a gente vai vendo que vai tendo mais limitações. É ou não é, irmãos? Amém? Ainda bem que é só eu, vocês não. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. O tempo vai passando, vai limitando. Antes dava uma corrida, a corrida já não é tão, né? É assim ou não é, irmãos? Vai passando, entrou no ENTA então, e geralmente não sai do ENTA, né? Entrou no ENTA, vem dor no ciático, dor no... E vai, né, amor? A coxa lá, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, né, irmãos? O tempo nos limita. Você tem 24 horas. Dessas 24 horas você vai passar um terço trabalhando, um terço fazendo nada e um terço dormindo. O tempo nos limita. Somos limitados pelo tempo, não tem jeito. E se eu deixei de fazer algo agora, eu não posso voltar no tempo para fazer algo, concorda? O ser humano é limitado, só que nós servimos ao ancião de dias. Nós servimos aquele que criou o tempo. Nós servimos aquele que dá ordem ao tempo. Nós servimos aquele que dá ordem ao maior dos cosmos, ao menor dos átomos. Nós servimos aquele que tudo subjuga e tudo sustenta. Nós servimos aquele que tem o domínio de absolutamente todas as coisas e sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Ele é soberano. O que Deus estava dizendo para Ezequias? O que Deus estava dizendo através de Isaías que chega a nós? Eu ajo com provisão, mas eu ajo segundo o meu tempo. E às vezes para a gente humanamente limitado entender isso é difícil. Nós somos, e essa geração, e quando eu falo geração estou falando do tempo, eu não estou falando de idade. É muito imediatista. Isso gerou na gente muitas síndromes, ansiedade e aceleração de tudo. A gente quer as coisas rápidas. Estamos na era do fast food. Passa, pega, come, vai embora. Tudo é rápido, tudo é imediato. Eu quero agora, eu quero agora. Irmãos, dar birra diante de Deus não adianta em nada. Qual é a melhor coisa que um pai faz com uma criança que dá birra? Não fala bater, irmãos, que hoje é perigoso falar. Qual que é, irmãos? Ignora. Deus, como um bom pai, quando ele fica, eu quero, Deus fala, deixa ele quietinho aí no shopping, até ele parar da birra. Nós que somos limitados pelo tempo, muitas vezes não temos a compreensão que Deus age acima de todo o tempo. E a gente quer imediato, a gente quer a honra imediata, a gente quer o milagre imediato, a gente quer a resposta imediata, a gente quer a voz dele imediata, a gente quer... Deus não é assim. A gente pega a Bíblia e sorteia, fala comigo, Deus. Diz que teve uma pessoa que fez isso uma vez, abriu no Novo Testamento, Judas foi e suicidou. Não, vai lá de novo, Senhor, abriu no Antigo Testamento, vai e faça o mesmo, está amarrado, irmão. Deus não fala assim com a gente. A gente quer as coisas imediatas, rápidas. Deus não é assim. Se a gente entende as coisas pela história dos homens de Deus, José, por exemplo, dando um exemplo de Mardoqueu e José, para a gente ficar restrito para mim terminar. Tanto José quanto Mardoqueu, José mais do que Mardoqueu, é verdade, foram injustiçados. Tinham palavras, José então tinha uma palavra que ia ser governante.
e foi injustiçado. Jeú, quando recebeu a palavra, ele foi rebaixado, ficou 15 anos rebaixado. Paulo recebeu a palavra, eu já falei que é só falar de 2, né, irmãos? Paulo, quando recebeu a palavra, os estudos provam que ele ficou 10 anos parado lá em Tarso. Vai ficar lá, Paulo, até você entender que você precisa submeter. Deus não nos honra quando nós queremos. Com o exemplo de José, de Mardoqueu, Deus nos honra quando nós precisamos. Deus não nos responde quando nós queremos. Deus nos responde quando nós precisamos. Deus não faz quando nós queremos ou determinamos. Deus faz quando Ele sabe que é o melhor. Eu e você precisamos confiar nele. Fazer o que Ezequias fez. Se voltar na parede e se quebrantar diante dele. Amém?